Vamos considerar a lição de número 11. Já estamos partindo para a reta final desse trimestre, onde temos aprendido muito da carta do apóstolo Tiago, conhecendo a epístola de Tiago. E graças a Deus por essas lições tão maravilhosas e essenciais para nos advertir, para nos instruir, para comunicar a vontade de Deus para todos. E quero reforçar uma pergunta que já tenho feito já em algumas semanas. Diante do que temos aprendido, qual tem sido a nossa reação, o quanto isso tem impactado a nossa vida? Será que estamos dando passos decisivos no sentido de viver à altura da luz que temos recebido? Inclusive, a lição de hoje vai falar sobre isso e vai frisar novamente a necessidade de estarmos vivendo de acordo com a luz que Deus já tem comunicado a todos nós. Mas vamos pensar, vamos refletir, vamos meditar sobre isso. Qual a distância entre a luz que temos e a minha vida prática, o meu cotidiano? Precisa estar igual. Sim. Mas precisamos avaliar, porque não necessariamente estará igual, né? E precisamos avaliar isso com humildade em nossos corações, com muito temor e suplicar a bênção de Deus para que possamos, de fato, ter uma vida condizente com a luz que recebemos. O título dessa lição é Adotando uma opinião mais humilde. Tiago, capítulo 4, verso 10, diz-nos assim: Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E a inspiração: quando andamos no humilde caminho da obediência, deixamos uma trilha brilhante em direção ao céu para que outros possam andar. É nosso privilégio ter uma experiência mais profunda nas coisas de Deus, de fato. E quando nós temos essa experiência mais profunda nas coisas de Deus, existe esse rastro por onde quer que nós vamos, iluminando o caminho de outras pessoas, enquanto nós estamos jornadeando rumo ao céu. Para desenvolver o tema desta lição, estamos recebendo o irmão Gerson, que é missionário aqui da Associação Baiana. Primeiro tópico, evitando o falso discernimento. Pergunta A. Que hábito extremamente prejudicial todos nós que dizemos amar nossos irmãos devemos eliminar e por quê? Irmão Gerson, que hábito é esse e por que deve ser eliminado? O hábito extremamente prejudicial que nós devemos eliminar, banir da nossa vida como cristãos é o hábito de falar mal um dos outros, né? Este hábito corrói, destrói não só a igreja, mas também a família. E a família é a célula máter da sociedade. E se a família tem esse mal, isso traz uma destruição, tanto na família quanto para a igreja. Então, esse hábito tem que ser banido da nossa vida. É impressionante, irmão Luzilei, que hábitos, eles é uma coisa constante, né? Tomar banho, escovar os dentes, são hábitos que nós realizamos na nossa vida, não é verdade? Sim. Diária. E aqui diz o hábito extremamente prejudicial. Infelizmente, isso existe dentro do povo de Deus, da igreja de Deus, né? Mas é um hábito que deve ser banido das nossas vidas. Isso, aqui faz menção, faz uma lista de coisas, né? Como a inveja, o ciúme, sim, o falar mal, que é o que o irmão está mencionando, a incredulidade, isso deve ser eliminado. Não deve fazer parte de forma alguma das nossas vidas. E aqui precisamos enfatizar muito esse aspecto, porque o falar mal uns dos outros é algo comum. É comum à sociedade, é comum às pessoas gastarem do seu tempo para enfatizarem os defeitos, os problemas de outras pessoas. E quando se faz uso das palavras para realizar esse ato, nós estamos fazendo uma obra satânica. Não nos cabe esse tipo de ação, né? Verdade. Nós somos convidados para falar o bem, para pensar o bem, para comunicar coisas boas, para abençoar
e não usar as nossas palavras como maldição. Inclusive, esse hábito, já ao longo desses 12 anos que nós comunicamos através da lição interativa, creio que pelo menos algumas vezes já mencionei, acredito que nesse último ano não, mas volto a enfatizar porque tem muito a ver com o que está apresentado nessa pergunta. Às vezes, nós vamos ao culto na igreja, participamos do culto, observamos o que acontece, mas quando chegamos em casa após o culto e aquele momento de almoço em família, no sábado após o culto, muitas vezes nos aproveitamos daquele momento para passar em revista o que aconteceu no sábado pela manhã. Sim. Olha, você viu o irmão lá, desafinou na hora que foi cantar. Você viu o outro, nossa, esse pregador não suporto mais. Da próxima vez que ele estiver na escala, não quero nem ir na igreja. Quem está ouvindo tudo isso? Os filhos. Os filhos. E aí nós estamos vendendo para os nossos filhos uma ideia que posteriormente nós vamos colher com muita amargura no nosso coração, que é filhos que não querem ir para a igreja. Daí esses filhos crescem, se tornam adolescentes, começam a criar asas, e eles falam, não quero mais ir para a igreja. Daí o pai ou a mãe vai na igreja, no culto de oração, irmãos, por favor, orem pelo meu filho. Ele não quer vir mais para a igreja, ele está desanimado. Mas quem plantou a sementinha de abominar as coisas da igreja foi você, mãe, foi você, pai. Quando criticou, quando você falou mal de quem pregou, quando você falou mal do irmão que estava lá na igreja, quando você falou mal daqueles que frequentam a comunidade, de quem pregou, ou do pastor, enfim, da liderança. Quando você falou mal dessas pessoas, você vendeu para o seu filho a ideia de que a igreja é um lugar ruim, de que só tem gente louca. Eu me recordo de alguém que dizia, a nossa igreja em todo lugar só tem gente doida. E eram pessoas que tiveram seus filhos e hoje, bom, não sei nem se estão na igreja, nem os pais que diziam essas coisas, muito menos os filhos que as ouviram. É triste, mas falar mal uns dos outros, especialmente dentro desse contexto, não devemos fazer com ninguém, mas estou mencionando a consequência de fazer isso dentro do contexto da igreja. Nós comunicamos para aqueles que ouvem que a igreja é um lugar ruim. E às vezes nós falamos isso com os nossos familiares que não são da fé. Uhum. Falamos com nossos vizinhos ou amigos que não são da fé. Verdade. Que coisa terrível. Não podemos cultivar de forma alguma esse hábito. Pelo contrário, nossas palavras devem ser de bênção, nossas palavras devem ser de graça, nossas palavras têm que representar exatamente aquilo que Cristo falaria se estivesse em nosso lugar. Algumas lições atrás que nós já estudamos fez menção de que precisamos nos forçar a pensar o bem acerca do nosso próximo. Precisamos nos forçar a pensar e falar. Se alguém vem e fala alguma coisa ruim, precisamos aprender a interromper e dizer, mas ele tem qualidades e valores. E se não acharmos nada, porque às vezes é difícil também, ou nos calamos, não vamos compartilhar, né, o mal com ninguém. Mas devemos nos lembrar e devemos comunicar. Ele pode ser tudo isso, mas Jesus o ama e deu a sua vida por ele também. Amém. Então não nos cabe o julgamento, a crítica ou falar mal, porque isso tem origem em Satanás. E quando nós fazemos essa obra, ou quando nós falamos mal dos nossos irmãos, das pessoas ao nosso redor, nós estamos fazendo a obra do inimigo, a obra de Satanás. E eu não quero fazer a obra de Satanás. Eu imagino que você também não queira. Então, de fato, não vamos fazer. Irmão Rosilei? Sim. A notinha que nos diz, não deve ser considerado algo de pouca importância o ato de falar mal dos outros. Uhum. E por quê? Né? Porque isso não deve... Porque não deve ser de pouca importância, né? Porque isso machuca, fere amigos, separa, né? Só traz mal. E aqui diz assim, ó, dureza e crítica devem ser repreendidos como obras de Satanás. Exato. Né? E encaminhar essas pessoas a Cristo Jesus. Né? Outro dia eu tive alguém chegou
Outro dia, alguns meses aí, né, chegou alguém em minha casa e começou a falar e manifestou ali que ela estava muito ferida, né, devido a esse mal aqui que nós estamos falando sobre o ato de falar mal um dos outros, né? E ela começou a chorar. E eu percebi que nela havia uma grande ferida que não tinha cicatrizado ainda, né? Como vítima de desse um processo mal, desse, né? Esse processo do falar mal um dos outros, né? Muito bem. Então, nesse primeiro tópico, nós entendemos esse tema, evitando o falso discernimento. Às vezes achamos que estamos fazendo muita coisa, né? Ao apresentar certas verdades que achamos que são importantes, que precisam ser ditas, porque aí sim estamos fazendo a obra que precisa. Na verdade, estamos sendo não agentes de Deus, mas agentes nas mãos de Satanás. Então, é um falso discernimento. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Se não temos nada de bom a dizer, que nos calemos. É a melhor coisa que devemos fazer. Mas se nós investigarmos com mais profundidade, sempre vamos encontrar algo de bom para ser mencionado acerca de uma pessoa. Então, sejamos sábios segundo Deus e não segundo o mundo.